E agora vamos falar sobre o prumo, entre aspas, né? E o preço, em que eu estou fazendo aqui uma analogia em que esse prumo está se referindo aos selados, e o preço é o preço desses selados. E eu estou fazendo uma comparação de Amós 7 com Apocalipse. Vamos ver se tem realmente ligação um com o outro, né? Vamos ver se Amós 7, 1 a 3 tem relação com Apocalipse 9, 1 a 12. Em Apocalipse 9 está falando da quinta trombeta, da abertura do poço do abismo, e que de lá saem certas criaturas que se assemelham com gafanhotos. E agora vamos ver em Amós 7, 1 a 3. Isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Ou seja, o trigo foi tirado, né? Houve a ceifa, e isso veio depois. Tendo eles comido toda a erva da terra. Lembra que em Isaías 40 fala que toda carne é erva e o povo é erva? É aqui que o profeta fala ao Senhor. Disse eu, Senhor, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. E olha só, essa era a verdadeira sentença que Deus tinha nesse momento da história. Quando surgissem esses gafanhotos, exterminassem toda a carne, toda a erva da terra. Porém, Deus se arrependeu disso, pela intercessão do profeta, né? Porém, o que vai acontecer? A esses gafanhotos que surgirão do abismo, né? Lhes foi dito que não causasse dano à erva da terra, a carne, né? E como essa erva é uma erva verde, comparada aqui com Amós 7, em que essa erva, ao surgir o rebento da erva serôdia, o que isso quer dizer? Esse rebento é quando essa erva começa a surgir, né? Imagina só, quando os que tiverem aqui começarem a se arrepender, a nascerem de novo, né, um novo espírito, é como essa erva pequena e que, infelizmente, assim como essa chuva serôdia é uma chuva tardia, ela vem fora da estação, porém ela veio e começou a dar algum fruto, né, alguma vida começou a surgir dali. Então, ao invés de consumir toda a carne, toda a erva, pelo menos a essa erva pequena, esse rebento que começou a nascer, Deus está falando ali que não toque nessa erva, né, esses que começaram a se arrepender. Mas a sentença é que fosse todos exterminados. Mas Deus se arrependeu dessa sentença. Isso vai se repetir em outros momentos aqui também. Em Amós 7, 4 a 6, vamos ver se tem relação com Apocalipse 8, 7 e 9, 18. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo. Lembra desse abismo que foi aberto na quinta trombeta? Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Lembra esse pequeno rebento, dessa erva que acabou de surgir, de começaram a se arrepender? Isso seria exterminado também. E qual foi a intercessão do profeta? Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá. Isso tudo está servindo para nos mostrar qual era a verdadeira sentença que Deus tinha, mas está amenizando pela intercessão dos profetas, dos santos, e dando mais um momento extraordinário de arrependimento. E aí Apocalipse 8:7 diz: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Então, queimada a terça parte da terra. Olha só, era para ser queimada toda a herança do Senhor, né? Era para consumir o abismo e toda a herança do Senhor. Mas foi queimada a terça parte somente. Deus amenizou isso, né? Era para consumir o inteiro, mas somente a terça parte aqui vai sofrer isso. Além das árvores e de toda a erva verde que a gente já tratou antes. Em Apocalipse 9:18 também está falando que haverão 3 flagelos em um determinado momento, em que não se trata ainda das taças da ira do Senhor, em que também a terça parte será consumida pelo fogo, fumaça e enxofre. Lembrando que nessa sentença que Amós está revelando, era para ter sido consumido todo o abismo e toda a herança do Senhor. Mas isso não é o que vai acontecer, somente a terça parte. Aí Amós 7, 8 vai falar desse prumo, né? Que eu estou comparando com os selados. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro. Lembra do muro que a gente está falando? Levantado a prumo. Aí o que o Senhor fala? Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Lembra de Isaías 1:9, em que o profeta fala: se o Senhor não tivesse deixado esse restante entre nós, ele já nos teria tratado como Sodoma e Gomorra. Por isso que o Senhor não vai passar por eles, assim como passou com o anjo da morte no povo egípcio, né? Levando os primogênitos. Aqui o Senhor está falando: jamais passarei por ele, por conta desse prumo que será deixado. E aí em Sofonias 1:7 diz assim: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício, os selados, e santificou os seus convidados. Isso faz parte dessa importância do porquê desses selados serem diferentes do restante da igreja, né? O Senhor preparou uma parte para isso. E em Apocalipse 6:6 está falando da autoridade que será dada ao terceiro cavaleiro de Apocalipse. E aí fala uma coisa em código ali: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, está acontecendo alguma coisa ali, alguma autoridade, e tem a ver com essa medida de trigo, de cevada, com azeite e com vinho. Porém, do que se trata exatamente? Existe uma outra interpretação em que diz que isso aqui já está se tratando de uma autoridade em que ele vai mudar a economia do mundo de forma que haverá fome, grande fome, né? Porque esta é uma das pragas que Deus vai permitir que aconteça aqui. Porém, ele fala: não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite é feito da azeitona, que vem da oliveira, né? Então, esse azeite pode estar representando as duas oliveiras, que são as duas testemunhas, e o vinho estarem representando os selados. Porém, diferente da uva e o vinho já são as uvas que foram já pisadas, já foram provadas. Diferente daquelas uvas que serão pisadas lá em Apocalipse 14. Então aqui já está o vinho e o azeite, né? São coisas diferentes, são propósitos diferentes. E aqui tem uma coisa. Em Apocalipse 14:3 está falando sobre esses selados, que eles foram comprados da terra.
Se eles foram comprados, qual foi o preço? Será que não tem a ver com essa mensagem de Apocalipse 6:6, em que fala de uma medida de trigo por um denário? Um denário é como se fosse um dia de trabalho, né? E 3 medidas de cevada por um denário. Então o preço total seriam 4 denários. E uma outra forma de pagamento seriam em 40 asses. Ou seja, isso pode representar o preço que será pago em relação aos 144 mil. Porém, olha só, o período da grande tribulação são 42 meses. E aqui no total seriam 40 asses, né? O que dá a entender que um pouco antes do final, não exatamente 2 meses antes, mas um pouco antes do final, eles serão removidos. Porém, agora de uma forma realmente extraordinária. Ali sim será a ressurreição. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Um pouco antes do final da grande tribulação. E lembrando aquilo que a gente já falou sobre Apocalipse 5, versículo 8, sobre esse incensário, sobre esse incenso que representa as orações dos santos, e esse incensário representando os selados, em Apocalipse 8, 3-5 vai falar: foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. O anjo pegou esse incensário, encheu ele de fogo do altar e atirou à terra. E sendo ele a representação daquele prumo que a gente viu em Amós. Ele foi lançado à terra, né? E lembrando desse princípio de Jó que a gente falou no vídeo passado, em que, assim como em Provérbios 1, 28 e 29, em que a sabedoria está clamando pelas ruas, clamando nas praças, dizendo: atentai à minha repreensão, e as pessoas não estão atentando, a sabedoria fala que, por terem desprezado a correção e não se arrependerem no devido tempo, mesmo que eles busquem com sinceridade de coração, não serão ouvidos. Por isso daquele princípio de Jó que a gente tinha falado. Apesar daqueles amigos de Jó serem justos também, eles não falaram corretamente. E olha só, apesar de não falar, apenas não falar corretamente, Deus falou: por vocês não terem falado corretamente a meu respeito, como fez o Jó, levem o sacrifício até ele, e a intercessão dele eu vou ouvir, a de vocês não. E essa será a função dos selados, para que as pessoas que estiverem aqui vão ter que ter essa humildade de se achegar até eles, não que vão ter que se prostrar, ou dar certas coisas até eles, ou não sei o que podem pensar mais, vão ter que se achegar até eles, ter essa humildade: olha, realmente eu estava errado, e eu quero me consertar, eu preciso de auxílio, assim como uma função de um sacerdote. Lembra daquele filho varão, e que quando ele nascer, em um só dia se tornará uma nação? São esses selados, como se fossem feitos reino sacerdote em um único dia, só que agora realmente mais literal, vamos dizer assim, né? Eles estarão aqui para esse auxílio. E aí cabe essas pessoas terem a humildade ou não, e se chegarem até eles para serem ouvidos por Deus, terem essa intercessão ouvida. Porque, assim como Deus disse aos amigos de Jó: eu estou dando essa direção a vocês para eu não tratar vocês de acordo com a loucura de vocês. Então, ou fazem isso, ou realmente eu vou tratar vocês de acordo com a loucura que vocês merecem. É a escolha de vocês. Porém, Amós 7:9 fala de alguma coisa que também tem relação com selados. Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos, os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Lembrando que Jeroboão foi filho de Salomão e que ele dividiu os reinos, né? E fazendo essa comparação com divisão de reinos, como a gente já fez em vídeos passados. Agora em Daniel 12:7, também no capítulo 8:24 e também no 7:21 e 25, todos eles têm algo em comum. Ele fala que o poder do povo santo será destruído. Então, o poder dos selados que estiverem aqui, de alguma forma também será destruído por aqueles 4 últimos anjos que serão libertos. E aqui em Amós 7:9 também já está falando algo similar. Eles serão assolados. Aquela abominação desoladora, né? Ela, de alguma forma, irá derrotar esse poder dos santos. Eu vou tratar isso com mais calma, porque parece algo bem estranho, de que forma que esse poder será vencido. Não quer dizer que eles serão mortos. Pelo menos não a maioria, né? Não quer dizer que eles serão mortos, mas o poder deles será abatido. De alguma forma isso vai acontecer. Porém, como já tinha dito aqui, por aqueles 4 últimos anjos desobedecerem um princípio direto de Deus, um princípio espiritual, é como se eles estivessem atrapalhando, interferindo no livre-arbítrio das pessoas, é que Deus irá eliminar a existência deles antes mesmo do início do milênio, antes mesmo do grande julgamento, em que nós poderíamos estar julgando esses anjos caídos. Então eles deixarão a existência antes mesmo disso. E a gente vê também em Apocalipse 13:7, em que a essa besta que surge do mar, né, e da terra, foi-lhes dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E por que eu estou citando os 4 últimos? Que esses é que terão esse poder de fazer essas coisas. Porque, apesar de estar falando da besta que surge do mar e outro da terra, e depois esses outros 4, todos eles são como um só. Todos eles estão trabalhando em conjunto, com a serpente. Não tem aquele número 666, que se tratam de 3 pessoas, 3 homens, porque 6 é o número de homem, se assemelhando assim como uma trindade satânica. Mas todos eles estão trabalhando em conjunto, como um só. Porém, como essa autoridade aqui lhes foi dada no início da grande tribulação, não quer dizer que os selados eles perderão esse poder logo ali no início, mas é lá no final. Então, eles realmente exercerão um papel importante, mas quando chegar lá no final, serão, de alguma forma, neutralizados. E aí, já está muito próximo da 7ª e última trombeta, porque aqueles últimos 4 anjos serão libertos na 6ª trombeta, e a ressurreição acontece na 7ª trombeta, logo depois. E aí agora vamos tratar sobre a porta e os 4 ventos, porque em Ezequiel também tem essa profecia, que tem relação com esse final dos tempos. Ezequiel 46:9-10 e também o versículo 12. Mas quando vier o povo da terra perante o Senhor nas festas fixas, olha só a importância de nos atentar às festas fixas que estão descritas em Levítico 23, e também tem um pedacinho
em Ezequiel 45, 21 a 25, mas essa analogia eu gostaria de trazer mais à frente. E esse momento é como se fosse a igreja sendo tirada e também os selados voltando à terra, né? Então, é como se fossem dois caminhos opostos. Então, aquele que entrar pela porta do norte para adorar, sairá pela porta do sul. Aquele que entrar pela porta do sul, sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta de onde entrou, mas sairá pela porta oposta. É como se fosse assim, uns estarão entrando e outros estarão saindo. O príncipe entrará no meio deles. Aí eu lembro de Apocalipse 7, 14 e 15, que fala que aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Quando eles entrarem, em saindo eles, ele também sairá. Ou seja, os selados sairão, né, serão atirados aqui na terra, e logo depois o próprio príncipe sairá também, que será o dia da ira. E olha o que acontece. Quando o príncipe preparar o holocausto ou os sacrifícios pacíficos como oferta voluntária ao Senhor, lembrando que os selados são voluntários, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente. Olha só essa direção, o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado. Lembrando que em Hebreus, explicando sobre Jesus, fala que ele é o sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Então, a gente vai ver do que se trata esse sábado aqui também. E fala, e sairá, e se fechará a porta depois de ele sair. Aí você lembra lá de Apocalipse 3, que Jesus fala assim, no versículo 7 e 8. Ele, Jesus, é aquele que tem a chave de Davi, que abre a porta, né? E ninguém fecha, e ninguém abrirá. Eis que tenho posto diante de ti, da igreja, uma porta aberta. Esse será o sinal de a gente poder realmente ter o escape daqui, né? A qual ninguém pode fechar. E Jesus fala assim, eu sei que vocês têm pouca força. E é por isso que quando passar esse sopro, né, essa ceifa do Senhor, tirando o espírito das pessoas da igreja, sabendo que eles têm pouca força para realmente subir, é que será dado à igreja as duas asas da grande águia, para que realmente consiga subir, porque tem pouca força. Mas repara que tem relação, sim, com essa porta, em que ele abre e ninguém fecha, em que ele fecha e ninguém abre. Só ele tem essa chave, só ele tem essa autoridade também. E olha só a comparação que tem com Zacarias 6, 1 a 8. Lá também fala de cavalos, né? Lembra de Apocalipse que fala sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse? Ali fala algo semelhante, só que divino. Vem da parte do Senhor. É como se fosse um contrapeso aos 4 cavaleiros de Apocalipse. Em que diz assim, outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíram dentre 2 montes. E olha só, 2 montes. Isso a gente vai tratar lá no final desse vídeo. E estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. No segundo, pretos. No terceiro, brancos. E no quarto, baios, que é amarelo. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo, são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. E olha só, esses 4 anjos, esses 4 ventos, eles estão saindo dos seus lugares para buscar esses espíritos, né? Esses ventos, né? Que são o espírito dessa igreja, que será retirada dos 4 cantos da terra. E curiosamente, só a título de curiosidade, os judeus eles têm por obrigação da lei dada por Deus, de usar uma coisa chamada tzitzit. Eu acho que fala assim, tzitzit. Mas que, de uma forma geral, é como se fosse algo entrelaçado que se prende na roupa dos judeus e que identificam que eles são judeus, mas não só isso, mas que fazem lembrar de toda a lei. E também, nesse emaranhado, vamos dizer assim, tem um fio azul que lembra também, remete aos céus, né? E que esse fio azul, ele deve ser colocado em roupas com 4 cantos. Algo estranho, né? Mas precisa haver 4, né? Que envolve toda a pessoa. E olha só uma outra curiosidade. Nesse texto de Zacarias, logo aqui em seguida, fala as direções que esses cavalos vão seguir. Então a direção dos cavalos pretos é para o norte, a direção dos cavalos brancos é para o oeste e dos cavalos amarelos para o sul. Porém não fala a direção dos vermelhos. Parece que está em oculto aqui, parece que está assim, já que não falou é porque só faltou o lado leste, né? Mas a gente vai ver que em Apocalipse isso está relatado lá também de forma sutil. E tem relação um com o outro aqui. E uma outra curiosidade, porque em Zacarias, no capítulo 1, versículo 8, 10 e 11, fala sobre murteiras, que é um tipo de planta, né? E aí eu descobri que Esther, no livro de Esther, também dá um outro nome para a própria Esther, que é Hadassa, em que Hadassa significa murteira. E murteira, ela representa os judeus. Então, quando falo nessas visões aqui que Zacarias tem, que saem um ser ali dentre as murteiras, eles saem da terra de Israel. Ou seja, essa direção dos cavalos vermelhos é para o leste. É como se fosse a direção de Israel. Tem a ver com Israel, tem a ver ali com os judeus, tem a ver com essa direção ali, né? Por isso que Israel é a terra mais sagrada da terra, né? Vai ser para essa direção que serão levados esses espíritos. Dali para a região celeste, né? E outra coisa interessante que eu deixei aqui em roxo é que eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Isso dando a entender sobre os selados. E eu aprendi sobre uma coisa interessante do exemplo de Jacó e de Mordecai, em que eles foram para o exílio antes do tempo do exílio, para preparar o local, para lançar sementes de santidade, para preparar o ambiente para que continuasse havendo adoração genuína. Porque aquela contagem que a gente já viu nos vídeos passados, na abreviação do tempo, de 210 anos que os hebreus ficaram cativos no Egito, aqueles anos começaram a serem contados quando Jacó chegou ao Egito. E Deus considerou aquele tempo em 400 anos e depois acrescentou mais 30 anos, totalizando 430 anos.
mas de verdade foram 210 anos. E ainda assim, teve início com a chegada de Jacó no Egito. Porém, Jacó não foi feito escravo. Ele foi para lá voluntariamente preparar o lugar, porque ele sabia da promessa que Deus havia feito para Abraão, seu avô. E Mordecai, de forma semelhante, o povo já havia sido vencido, mas nem todo o povo ainda havia sido transferido para o exílio. E ele foi para o exílio voluntariamente antes. E assim também os selados estarão vindo, né, para preparar esse local, para que ainda haja adoração, para que ainda haja um remanescente em que busque a santidade, que busque reparação com o Senhor. É por isso que eles estarão aqui, voluntariamente estarão fazendo esse papel. E olha o que a gente pode ver em Isaías 62:12. Chamar-vos-ão povo santo. E aí a gente vê que esse termo, povo santo, está representando os selados lá no livro de Daniel e também em Apocalipse. Quando fala que o poder do povo santo será vencido, está falando dos selados. Mas chamar-vos-ão povo santo, esses remidos do Senhor, esses remidos está lá em Apocalipse 14, dentre os homens. Mas a gente vai chegar nesse texto ainda. Continuando aqui em Isaías ainda, ele fala: E tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Lembra que a igreja foi levada para o deserto, um lugar que agora ficou deserto, as regiões celestes ficaram desertas, e eles serão chamados procurada. Por quê? Para atender aquele princípio que a gente tinha tratado sobre o princípio de Jó. Aqueles que querem se reconciliar com Deus precisarão procurar os selados para então serem corrigidos, né? Para então serem reconciliados com Deus. E isso a gente também vai ver em Isaías 4, de 4 a 3, dizendo: Os restantes de Sião que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Eles ficaram aqui. Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Em outras palavras, estão escritos no livro da vida, como o apóstolo João fala em Apocalipse também. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio delas. E esse é o papel dos selados. E como que eles vão fazer? Com o espírito de justiça, ou seja, vão estar ensinando a justiça divina, como deveria ser, e com o espírito purificador, fazendo da mesma forma como Jó fez para os seus amigos, reconciliando com Deus. E aí em Apocalipse 14:4 vai falar sobre os selados que eles foram comprados da terra. Porém, fazendo analogia com Deuteronômio 32:30, é como se primeiro eles fossem vendidos por aquele preço, né, 40 asses, 4 denários, e depois serão comprados novamente. Então primeiro serão vendidos para depois serem comprados. E em Deuteronômio 32:30 fala: Como poderia um só perseguir 1000, e dois fazerem fugir 10.000, se a rocha, Cristo no caso, né, lhos não vendera, e o Senhor lhos não entregara? Deus fez isso. E eles são voluntários nesse chamado também, né? E como fala que eles, os selados, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, então eles serão comprados da terra. Eles serão comprados novamente. Quando houver a ressurreição, eles serão levados. Por isso que fala redimidos. É como se fossem comprados novamente, redimidos. E qual é a direção dos cavalos vermelhos que parece que está em oculto lá em Zacarias 6? Em Apocalipse 7, 1 a 3. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Aqueles 4 anjos, aqueles 4 cavalos que falam lá em Zacarias, né? Tá citando aqui novamente. E o que esses 4 anjos estão fazendo? Sabe aqueles 4 anjos que saíram para percorrer toda a terra? Eles estão conservando seguros os 4 ventos da terra. E vento é a mesma palavra de que espírito em hebraico. Então eles estão conservando seguros esses espíritos, né? Dessas pessoas, da igreja, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. Essa é a direção daquele cavalo vermelho que faltou, a direção leste. Ele está subindo dessa direção, como se estivesse vindo de Israel para a terra, né? Tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, ou seja, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, o que ele está falando? Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E por que isso? O espírito da igreja está sendo levado, e esses 4 anjos estão mantendo seguro esses espíritos. Estão sendo levados pelas 2 asas da grande águia. Porém, os corpos dos selados estarão ainda aqui na terra. E esse anjo ainda está falando: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos eles. E é provavelmente nesse momento em que também estará sendo dito aqui na terra paz e segurança. Estão fazendo uma aliança de paz. O anticristo está sendo de fato revelado a todos, porém com poder de grande engano. E eu imagino que seja assim neste momento. E isso está para acontecer em breve. E eu imagino só uma conjectura, né? Em menos de um ano isso. E lembrando daquela porta que ninguém fecha, que só Cristo que abre e fecha, em Ezequiel 46, agora no versículo de 1 a 3, vai falar assim: Assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante 6 dias que são de trabalho. E cada dia para Deus são como 1000 anos. Então é como se fosse 6.000 anos. Lembra que a gente tratou nesse assunto no vídeo da abreviação do tempo, em que o milênio sabático judaico, ele começará nesse ano de 6.000. Sendo que agora nós estamos no ano de 5.786. E como houve, né, essa abreviação de tempo em 210 anos, tirando 210 de 6.000, vai dar o ano de 5.790. No calendário judaico, ele começa esse ano, né, em 9 de novembro de 2029. E aí, continuando no texto, ele diz que, mas no sábado, aquela porta do átrio, né, ela se abrirá. Ou seja, aquela porta que Jesus fala, que tem a chave, que somente ele abre e somente ele fecha, se trata da porta do átrio interior, do templo, nos céus. Porém, que ele fala que no sábado ela se abrirá.
Mas lembra que Jesus fala, orai para que o vosso escape não ocorra no sábado? Isso tem a ver que, se o tempo fosse normal, essa porta só iria abrir no ano 6000. Mas por que Jesus fala para que não seja nesse sábado, não seja no ano 6000, nesse milênio sabático judaico? Porque ele falou que se o tempo não fosse abreviado, ninguém suportaria. Por isso que ele fala, orai para que não seja no sábado. E a gente já viu que essa oração foi ouvida. Essa redução do tempo realmente ocorreu, já está em andamento isso. E continuando no texto, ele fala, e também no dia da festa da lua nova. Então, assim como ocorrerá a ceifa, que será a remoção da igreja, haverá também a vindima, que as uvas aqui representando os judeus, em que os judeus, no período da grande tribulação, que se converterem a Cristo, a Jesus, um pouco antes do dia da ira, também haverá essa vindima. Eles também serão removidos aqui da terra, o espírito deles, né? E isso também tem a ver com o texto de Sofonias 2:3, em que, se vocês agirem de tal forma, como está descrito ali naquele texto, vocês, talvez, Deus poupem vocês do dia da ira. É como se vocês estivessem trabalhando para que isso não ocorra. Vocês fizerem o que Deus está falando para fazer. E o que Deus está falando para fazer? Primeiro assim, cumpris o meu juízo. Lembra do que a gente está falando que o cumprimento da lei é a nossa morte? Nós morremos para o pecado? Esse é o cumprimento da lei? E aí Deus está falando, cumpris o meu juízo. Ou seja, morram para o pecado, antes que a morte da sua carne venha, né? Buscai a justiça divina, distribui ao pobre, e a sua justiça permanece eternamente. Mas não somente isso, mas vários quesitos de justiça que Deus fala em Deuteronômio, para que se volte a cumprir, porque aqueles conceitos ali vão ser todos invertidos nesse período da grande tribulação. E fala, buscai a mansidão. O que isso quer dizer? Em outras palavras, se o Espírito Santo é a paz que Jesus está falando, eu vos envio o meu Espírito, a minha paz vos dou. Essa mansidão tem relação com o Espírito Santo. Buscai essa mansidão. E essa explicação eu vou depois fazer um vídeo sobre, um vídeo ou texto, né, sobre as bem-aventuranças, e também é conhecido como o Sermão da Montanha, né, em que gostaria de tratar de item a item ali, mas expandindo e conectando vários outros textos para que possamos entender isso melhor. Mas tem a ver sim com o Espírito Santo. E aí, algumas versões desse texto de Sofonias 2:3 vai falar assim, talvez assim, se vocês fizerem essas coisas, vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Isso se referindo aos judeus. Então haverão dois momentos, a ceifa, o trigo sendo tirado, e depois a vindima, a uva sendo tirada. E aí, continuando aqui no texto, fala assim, mas a porta não se fechará até a tarde. Então, quando o Senhor abrir a porta e a igreja for tirada, essa porta ela não se fechará até a tarde, até essa vindima. Haverá ainda essa abertura de porta. Haverá ainda essa brecha em que aqueles que realmente morrerem para o pecado, e talvez morrerem também em carne, ainda terão acesso, né? Ainda subirão. E ainda diz assim, o povo da terra adorará na entrada da mesma porta. Só que tem um átrio interior e tem um átrio exterior. E a gente vai ver que Apocalipse também fala disso. E lembrando que em Joel 3, 13 e 14 também cita essa vindima e fala até sobre o vale da decisão, porque também para os judeus vai acontecer aquele texto de Joel 2,32 em que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, se eles não invocarem e não reconhecerem que Jesus é o Messias, eles não serão salvos, mas se o fizerem, serão poupados. E aí haverá essa vindima. Mas eu também gostaria de tratar por que Jesus então disse, ai das grávidas, e fala também para que esse escape não ocorra no inverno e nem no sábado. No sábado a gente já tratou um pouco aqui em que, se o tempo não fosse abreviado e isso só ocorresse no ano 6000, no calendário judaico, Jesus disse que ninguém suportaria, ninguém seria salvo. Mas, como essa oração foi atendida, então não ocorrerá nesse sábado. Esse sábado que eu tô falando é o milênio sabático judaico. É como se fosse um sábado de um milênio inteiro, né? E por que inverno? Esse período da grande tribulação, assim como diz que o sol escurecerá e a lua deixará o seu brilho, é como se fosse o inverno deixando de ter a luminosidade do sol, em que todo esse período será frio e o amor de muitos se esfriará. Mas por que então que Jesus diz ai das grávidas? Aí eu fiz uma comparação, e aí tem duas comparações, porque assim como aconteceu no tempo de Moisés, quando Moisés nasceu, houve um infanticídio dos meninos, né? Até 2 anos de idade foram mortos, e o mesmo aconteceu quando Jesus nasceu, outro infanticídio até os 2 anos de idade, esses meninos morreram. Eu fico pensando que quando houver essa ceifa em que a igreja, o espírito dessas pessoas forem tiradas, talvez o espírito dessas crianças de até 2 anos também seja tirado dessas crianças. E por isso Jesus diz ai das grávidas, porque aí tem duas coisas. Aquelas que não nasceram de novo, não morreram para o pecado, elas, apesar de estarem ali amamentando, ou estando grávida ou amamentando, elas perderão seus filhos. E aí Jesus fala, ai dessas aí. Mas, aquelas que nasceram de novo, e apesar de ter essa ceifa e serem tiradas aqui da terra, ela e os seus filhos, haverá também uma espécie de um outro ai, diferente. Porque, quando fala em Isaías 65:20, apesar de ele estar falando mais do período do milênio, né, desse milênio sabático judaico, fala que lá não haverá mais nela criança e nem idoso, nesse local onde que eles irão permanecer. Então, apesar de aqui eles serem ou um feto, né, ou um bebê que está ainda amamentando, lá eles não serão crianças. Eles já serão de uma vida, talvez, de uma idade de 18 anos para cima, não sei, mas serão mais adultos. E até agora, na minha experiência, o que eu tenho visto é que, se você olhar para uma mulher, perguntar para ela, uma mulher que já tem filhos grandes, né, se elas gostariam de voltar a esse período em que elas tinham um bebê
que elas tinham uma criança de até 2 anos de idade, em que elas estão ensinando ali tudo dessa vida, né? Essa novidade, estão ensinando a falar, estão ensinando a interagir, estão ensinando princípios. A maioria delas, quem teve essa experiência boa, né, vai dizer que gostaria de voltar para esse tempo. Como a maioria diz, é uma idade gostosa de se viver, né? É uma idade preciosa demais. E mesmo essas mulheres que morreram para o pecado, nasceram de novo e forem tirados e serão poupadas desse período da grande tribulação, apesar disso, elas também perderão esse momento precioso de estarem ensinando seus filhos, de estarem tendo essa interação tão preciosa, tão gostosa, que é essa idade. E eu imaginei até 2 anos de idade, devido ao histórico do exemplo que aconteceu tanto com Moisés quanto com Jesus. E eu não sei, eu acho que biologicamente dizem que seria bom amamentar as crianças até 2 anos de idade, não mais que isso, mas no máximo até 2 anos. Então, por isso que eu imaginei que esse período de tempo pode ter relação com isso também. E em Joel 2,16 também fala isso: congregai os filhinhos e os que mamam. Então, quando houver essa ceifa, haverá também esse recolhimento também dessas crianças. E independente talvez até de crenças, né? Se os pais são convertidos ou não, independente disso, eles são inocentes. E talvez a partir dessa idade de 2 anos, eles já começam a copiar com muito mais força, né? E serem inculcados com aquilo que os pais ensinam, quer seja o bem, quer seja o mal. Mas como toda essa sociedade está voltada para o mal, então a partir dessa idade elas começariam a ser inculcadas com o mal. O bem que há nelas estariam sendo tiradas e colocadas o mal, já a partir dessa idade. Então, eu acho que sim, faz sentido com aquilo que Jesus falou e com essas profecias da forma que a gente está estudando aqui. Mas agora, por que no texto anterior fala sobre a festa da lua nova? Isso é uma festa importante para os judeus e que acontece, evidentemente, todos os meses, né? É como se fosse o início de um mês, e todos os meses são importantes. Oséias 5,6 fala: a festa da lua nova os consumirá com as suas plantações. Isso, em outras palavras, quer dizer que essa vindima que está para acontecer, acontecerá em uma festa de lua nova, em um início de mês judaico, lá um pouco antes da grande tribulação. E essas datas eu vou tratar em um outro vídeo. Eu vou mostrar data por data e dividir em 2 calendários diferentes, como se fossem eventos que é para a igreja, por assim dizer, né? E outras que o anticristo vai tentar cumprir. Então vai ter 2 calendários em paralelo. Em Amós 8,5, os judeus perguntando, né? Dizendo assim: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E como o cereal ali também pode ter a ver com a igreja, né, com os santos, será que estarão fazendo comércio dos santos? E eles estão falando como é que essas coisas vão acontecer para a gente fazer logo esse comércio que a gente quer fazer, espiritualmente falando. E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade e aumentando o peso e enganando com balanças desonestas. Então, os que não creem, né, estarão ansiosos para esse momento chegar para poder fazer esse comércio, mas haverá ressurreição no meio disso aí também, né? Em Isaías 66:23, fala que: e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E como ele fala da festa de lua nova, né? Ou seja, a vindima de um sábado ao outro, e o milênio, ele é conhecido como o milênio sabático judaico. Então, quando começar esse milênio, que é como se fosse o início do sábado até o findar dele, quando findar esse milênio, é que irá acontecer o julgamento final, né? De todas as coisas, de tudo, e que toda a carne virá perante o Senhor para o adorar. Em Ezequiel 33, 2-6, vai falar algo que também tem relação com os selados e aqueles que estarão aqui, né? Em que ele diz: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e aí, quem é que é a espada na Bíblia? Em Apocalipse 19:15 fala que uma espada sai da boca de Jesus e extermina os inimigos de Deus. E o próprio Jesus, quando está aqui na terra, em Mateus 10:34, ele diz: eu não vim trazer a paz que vocês acham que é, né? A paz onde não haverá guerras. A paz que eu vim trazer é o Espírito Santo. Mas o que eu vou trazer é espada. E espada é um instrumento de morte, né? E aí cabe a nós escolhermos: nós queremos morrer para o pecado ou iremos morrer no pecado, onde essa espada de Apocalipse 19:15 vai exterminar esses inimigos, né? E aí, voltando aqui ao texto, diz assim: quando fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem de seus limites e o constituir por seu atalaia, lembra daquele filho varão que ele em um só dia virará uma nação? Tá falando desse atalaia aqui, quando foi escolhido, né, quando foi selado esse povo. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, ou seja, a trombeta que os anjos irão tocar, os demônios é o que vão ouvir essas trombetas. Já os seres humanos, eles precisarão ouvir a trombeta, que é comparada com as vozes desses santos que estarão aqui, anunciando ainda o evangelho eterno de Deus. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, ou seja, não der ouvidos, não agir de acordo com o que foi avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça, porque ele foi avisado. Ele ouviu a trombeta e não se deu por avisado. Não agiu, ele fingiu que não ouviu, né? O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dar por avisado salvará a sua vida. Então aqueles que ouvirem as vozes, esses santos que estarão aqui, e atenderem, eles serão salvos ainda. Não que essa carne deles não irá sofrer, mas o espírito deles, o espírito que nasceu de novo, esse será salvo.